Boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Thaís e eu vou coordenar a reunião do dia de hoje, dia 9 de setembro de 2022. A reunião ela será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco serão apresentados a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. No segundo bloco serão apresentados a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Também a previsão de carga para o PMO, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. No terceiro bloco, serão feitas apresentações sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas e a política operativa. Entre cada um dos blocos, nós faremos uma pausa de 5 minutos e no retorno de cada bloco serão respondidas as perguntas que forem enviadas pelo chat. Agora, para iniciar o primeiro bloco de apresentações, eu gostaria de convidar o Eduardo para fazer a apresentação sobre a previsão meteorológica. Por favor, Eduardo. Obrigado, Thaís. Começando a reunião semanal com a previsão meteorológica, né? E comentando dessa última semana, a gente teve o avanço de uma frente fria pela região sul no início da semana, e essa frente fria conseguiu provocar chuva entre 50 e 70 milímetros nas bacias do Iguaçu, em parte ali da incremental Itaipu, e também na bacia do Paranapanema. Quando a frente fria avançou para o sudeste, ela trouxe frio para todas essas capitais do centro e sul do país, mas em relação à chuva, a chuva ficou restrita à faixa litorânea e nas bacias do sudeste ela não foi significativa. Nas demais bacias do Brasil, a gente também não teve chuva significativa, como é normal nessa época do ano. Em relação à geração eólica, né, a gente teve, durante o fim de semana, uma ligeira redução, mas, no geral, ao longo de toda essa semana, a geração eólica foi bastante favorecida em todos os estados do Nordeste. Para a próxima semana, né, a gente tem de novo uma frente fria avançando no fim de semana pela região sul, os 3 modelos indicando isso. O modelo europeu que indica maiores volumes de precipitação em uma área maior também, e de novo atingindo uma parte da calha de Itaipu, da calha do Paraná, né, na incremental Itaipu, e também principalmente a bacia do Iguaçu, e também alguns pontos da bacia do Uruguai. No geral, essa chuva nessas bacias deve ficar em torno de 50 a 80 milímetros. De novo, assim como a frente fria da semana anterior, essa frente fria ela avança para o sudeste, mas ela passa a atuar de forma mais litorânea, e as bacias aqui da região sudeste elas não devem ter precipitação significativa. Em relação à última semana, né, a maior diferença provavelmente vai ser na bacia do Madeira, onde há previsão de alguma precipitação, ainda que de forma isolada, e que, no geral, a média não fique tão elevada. Em relação à temperatura, né, para a próxima semana a gente espera uma condição de estabilidade, né, bem similar a essa última semana. A gente deve ter um fim de semana com temperaturas um pouco mais baixas, principalmente no domingo e na segunda, nas capitais do sul e do sudeste, e ao longo da semana a temperatura sobe rapidamente, inclusive podendo atingir patamares semelhantes aos que a gente teve hoje em São Paulo e no Rio, com temperaturas bastante elevadas. Geração eólica e fotovoltaica também é uma condição de estabilidade para todos os estados e sem grandes variações em relação ao que foi registrado na última semana. Te passo de volta a palavra, Thaís. Ok, obrigada, Eduardo. E agora nós vamos para a segunda apresentação desse bloco, a apresentação sobre a previsão hidrológica, e para isso eu gostaria de convidar a Ângela. Boa tarde, Ângela. Boa tarde. Boa tarde, obrigada, Thaís, obrigada a todos. Já estão vendo minha tela, Thaís? Sim. Obrigada. Bom, então, dando continuidade aqui à reunião de hoje, eu vou falar da previsão hidrológica. Bom, iniciando pela previsão de precipitação, de 10 a 23 de setembro, nós não temos chuva considerável nem na bacia do Rio Grande e do Paranaíba, perdão. Já na bacia do Paraná e Paranapanema, a gente tem uma chuva que a gente costuma olhar chuva de conjunto, né, considerável, a partir na bacia do Paraná, dia 14 e 15, e mais para o final do horizonte, a partir do dia 20, e na bacia do Rio Paranapanema, a partir do dia 13, antecipando um dia da bacia do Rio Paraná e também no final do horizonte.
Com isso, a previsão do acompanhamento de ENA, né, para a região sudeste, a gente vinha em recessão desde meados de agosto e ela permanece e temos apenas um pequeno acréscimo na previsão de ENA para a próxima semana. Isso faz com que a nossa previsão mensal seja muito abaixo da MLT, 67%, e estamos com o nono menor valor do histórico de 92 anos. Agora, algumas bacias dessa região, iniciando pela bacia do Rio Grande, ela vinha em recessão desde meados de agosto e isso permanece para as próximas semanas. A previsão mensal da bacia do Rio Grande é 49% da MLT, uma previsão bem baixa, e corresponde ao quinto menor valor do nosso histórico. Para a bacia do Rio Paranaíba, onde as chuvas são bem pequenininhas para o horizonte considerado, então ela já vinha em recessão há bastante tempo aqui no nosso gráfico desde julho, e isso continua para as próximas semanas. A previsão mensal, estamos com 57% da MLT, sexto menor valor do histórico de 92 anos. A bacia do Rio Paranapanema, que a gente tinha a chuva, um pouco de chuva para o horizonte, embora ela esteja vindo em recessão desde a segunda quinzena de agosto, a gente tem, com essa previsão de chuva, um valor significativo de aumento de ENA, principalmente para a próxima semana, e tornando assim a previsão mensal em 93% da MLT, correspondente ao 40º maior valor do nosso histórico. A bacia do Rio Paraná, também no nosso horizonte, tinha um pouco de chuva, né, a partir do dia 14. Então, a gente, embora viesse numa recessão, a gente tem uma elevação na primeira semana a partir dessa previsão. Então, corresponde à previsão mensal de 71% da MLT, 24º valor menor do nosso histórico. Agora, para a região sul, a gente tem aqui a previsão de precipitação para as bacias do Iguaçu e Uruguai. A gente vê que na bacia do Rio Iguaçu, desde o dia 12, né, segunda-feira, a gente já tem uma previsão de conjunto considerável, principalmente para a próxima semana, mas essa previsão ela praticamente permanece até o final do horizonte, salvo alguns dias do final de semana da semana seguinte. E na bacia do Rio Uruguai, a gente já tem agora para sábado uma previsão bem alta de precipitação, e ela, a partir de segunda-feira, embora caia consideravelmente, a gente tem uma previsão até o final do nosso horizonte. Isso faz com que nosso acompanhamento aqui de ENA da região sul, a gente vê que tem uma grande elevação para as próximas semanas, e a previsão mensal é de ficar acima da MLT com 116%. E corresponde o sul ao 20º maior histórico, valor do nosso histórico. Então, agora detalhando as bacias do Iguaçu, iniciando pela Iguaçu, a gente vê que em agosto, por volta do meio do mês de agosto, início da segunda quinzena, a gente teve uma grande precipitação, isso fez com que a ENA se elevasse consideravelmente, mas depois não houve chuva, então ela caiu rapidamente, e com a previsão que nós temos agora no nosso horizonte, a previsão é de que haja uma elevação, sim, no valor da ENA. Então, a previsão mensal bem otimista, 163% da MLT, correspondendo ao 15º maior valor do nosso histórico. Para a bacia do Rio Uruguai, as chuvas consideradas tanto na primeira quinzena quanto no início da segunda quinzena do mês de agosto fizeram com que houvesse uma grande elevação da ENA, e depois, da mesma forma que a bacia do Iguaçu entrou em recessão, e com a previsão no nosso horizonte, a gente tem uma elevação, sim, de ENAs. E a previsão mensal não estamos em 100%, mas já estamos em 92% da MLT, correspondendo ao 40º, segundo maior valor do nosso histórico. Agora, para a bacia do Rio São Francisco e do Tocantins, a gente não tem uma chuva no nosso horizonte, uma chuva considerável. Por volta do dia 20, começa a chover no São Francisco, mas muito pouquinho, e o mesmo ocorre no Tocantins. Então, a gente já vinha em recessão
No Nordeste, isso permanece. Agora, com o caimento, a previsão é mais leve, mas continua em recessão. A previsão mensal é de 65% da MLT, correspondendo ao 10º menor valor do histórico. Aqui, um acompanhamento dos postos. A gente tem apenas para São Romão e São Francisco, a gente teve no início desse mês uma elevação nos postos, mas para os demais a gente continua em recessão. Então, acompanhamento de ENA da bacia do Rio São Francisco, exatamente como está a ENA do Nordeste, ela vem caindo e uma leve recessão para as próximas semanas. A previsão mensal também é em 65% da MLT e corresponde também ao 10º menor valor do histórico. Para o Norte também vem recessão, uma recessão mais bem acentuada, e isso permanece para as próximas semanas. A previsão mensal é de 79% da MLT, 15º, menor valor do histórico. Na bacia do Rio Tocantins, similar ao que acontece na região norte, já vinha uma recessão e isso permanece para as próximas semanas. Agora a gente tem a previsão hidrológica semanal, né? Na próxima semana, para as bacias do Sim, a gente tem apenas para a região sul, na realidade o Paranapanema e o Amazonas e o Araguari, que a gente tem uma previsão acima dos 120% da MLT, mas a maior parte das bacias todas do Sim, a gente está abaixo de 80% da MLT. A previsão hidrológica mensal de setembro, comparando as duas revisões com o PMO, a gente observa que, com exceção da Bacia do Sul, a gente teve um acréscimo para a região Sudeste na revisão 1, mas ela acaba se comportando, a revisão realizada ontem, ela está bem próxima ao PMO, o mesmo acontece na região Nordeste. Na região norte, um pouquinho acima do que vinha sendo previsto no PMO, mas na mesma faixa de ENA. Agora, na região sul, não. A gente tem uma previsão na revisão 1 muito superior ao que foi previsto no PMO, e agora na revisão 2, embora estejamos acima da MLT, mas tivemos uma queda em relação à revisão 1. A previsão hidrológica mensal para setembro e outubro, como a gente já vem observando nos outros meses, há um deslocamento da revisão em relação ao PMO para a região sul. Isso já é comum, e assim como a previsão mensal para a região sul, os cenários são mais abertos, digamos assim. A gente tem um leque maior de possibilidades. As outras regiões, a gente está bem próximo à previsão realizada no PMO. Agora, a evolução do armazenamento para as 4 regiões. A gente tem todas elas em recessão, permanece, com exceção do Sul, né, que a gente tem um acréscimo agora no final do mês de agosto, mas já iniciou uma recessão também, assim como as demais regiões. E agora, finalmente, a evolução do armazenamento para alguns aproveitamentos, a gente pode observar que em todos eles a gente tem uma recessão. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Devolvo a você, Thaís. Muito obrigada. Obrigada, Ângela, pela apresentação. Agora eu gostaria de chamar a Dayana para fazer a apresentação sobre a operação hidráulica. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, só um minuto. Só para confirmar, Thaís, se está certinho. Agora sim, pode iniciar. Tá ok, obrigada. Então, dando sequência aqui à reunião semanal da programação, vou destacar, né, a questão da operação hidráulica. Nesse primeiro slide, a gente apresenta as salas de crise e de acompanhamento que atualmente estão vigentes. Então, é a sala de acompanhamento da Bacia do Rio Tocantins, a sala de crise de estiagem da Bacia do Rio Madeira, a sala de crise da Bacia do Paranapanema,
a sala de crise da região sul e a sala de acompanhamento do Rio São Francisco. E, além disso, também estão vigentes, né, os grupos técnicos da Bacia do Paraíba do Sul, que são representados pelo GAOPS e pelo GTOH. Então, dando destaque aqui à última reunião, acontecida no dia 6 de setembro, que foi a sala de acompanhamento da Bacia do Rio São Francisco. Na ocasião dessa reunião, o ONS apresentou uma simulação hidráulica para o horizonte de 5 de setembro até o final de outubro. Para Três Marias foram apresentados dois casos. No primeiro caso, a política de defluência para o mês de setembro considerou 714 metros cúbicos por segundo e para outubro 450 metros cúbicos por segundo. No segundo caso, para setembro manteve o mesmo valor de vazão e para outubro um pouco superior, considerando o valor de 500 metros cúbicos por segundo. Com base nesses dois cenários de políticas de defluência, aqui à direita o primeiro gráfico representa os resultados da simulação. Então, aqui no final do horizonte da simulação, final de outubro, para o primeiro caso, a gente chegaria com reservatório de Três Marias com 55,4% de volume útil e para o segundo caso com 54,5%, volumes bem próximos e nessas condições, para o final de outubro, né, o reservatório estaria operando na faixa de atenção conforme preconizado na resolução ANA 2081 de 2017. Já considerando os reservatórios de Sobradinho e Xingó, também foram adotadas duas políticas de defluência. No primeiro caso, para o mês de setembro de 2022, foi adotado 1.400 metros cúbicos por segundo para Sobradinho e 1.200 metros cúbicos por segundo para Xingó. No mês de outubro, um valor menor para Sobradinho, né, 1.250 metros cúbicos por segundo, e para Xingó, 1.500. Para o caso 2, mantém os mesmos valores de defluência para o mês de setembro, e para outubro, Sobradinho, com um valor um pouco acima, quando comparado com o caso 1, né, 1.600 metros cúbicos por segundo, e para Xingó, 1.800. Com base nessas duas políticas, esse segundo gráfico, né, o gráfico do meio, mostra como ficariam os armazenamentos de Sobradinho. Então, no final do horizonte, teríamos 60,3% de VU para o caso 1 e 57,3% de volume útil para o caso 2. Nesse caso, né, considerando o caso 1, a gente estaria operando Sobradinho na faixa normal de operação, já que está em 60,3, né, a faixa normal acima de 60, e para o caso 2 já estaria na faixa de atenção. Bem, considerando o sistema equivalente, né, composto por Três Marias, Sobradinho e Itaparica, para o caso 1 de política de defluências, a gente chegaria no final do horizonte com 54,2% e para o caso 2, 52,1%. E um ponto de destaque, que inclusive foi mencionado na ocasião da reunião da sala da ANA, é que todos esses volumes verificados no final de outubro, eles são significativamente superiores aos volumes verificados no ano passado para a mesma época. Aqui nós temos o calendário das próximas reuniões. Então, a sala do Paranapanema vai acontecer no próximo dia 28 de setembro. Do São Francisco, né, como eu acabei de apresentar, a última foi dia 6 de setembro, a próxima é em outubro, no dia 4. Da região sul, a próxima reunião vai acontecer no dia 21 de setembro. Do Tocantins, a próxima no dia 28 de setembro, e a sala de estiagem do Madeira acontece na próxima semana, dia 14 de setembro. Nesse slide, a gente, como de praxe, apresenta a evolução das defluências das usinas hidrelétricas de Jupiá e Porto Primavera, no horizonte, né, desde outubro de 2021 até esses primeiros dias de setembro.
Na linha azul são as defluências da usina de Jupiá e a linha verde de Porto Primavera. Então, atualmente, a gente destaca quais são os FSARHs, né, que estão vigentes. Para Jupiá, o FSARH 3146, que estabelece a defluência mínima de 3.700, e para Porto Primavera, o FSARH 2894, que estabelece a defluência mínima de 3.900. E como nós podemos ver nos gráficos, né, nesses últimos dias de setembro, permanece aqui o patamar para Jupiá ali nos 13.700 e Porto Primavera opera ali em aproximadamente 4.100, 4.200 metros cúbicos por segundo. Bem, eram essas as informações que eu tinha para passar hoje. Agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra, Thaís. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, Daiana. Assim, nós finalizamos o primeiro bloco de apresentações e agora nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos e em seguida nós retornaremos. Até mais. Olá, nós retornamos para o segundo bloco de apresentações. Antes de iniciar as apresentações, nós recebemos uma pergunta pelo chat. Foi a pergunta do Gabriel, da Electra Energy. Ele diz o seguinte: prezados, boa tarde. Poderiam me confirmar se o dado de 47,78% do volume de espera de Barra Bonita para o final de dezembro está correto? Esse valor foi obtido a partir do Plano Anual de Prevenção de Cheias do ciclo 2022-2023? Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de convidar a Ângela. Obrigada, Thaís. Boa tarde, Gabriel, obrigada pela pergunta. Nós temos aqui, realmente, já foi disponibilizado, no dia 1º de setembro, o Plano Anual de Prevenção de Cheias, ciclo 2022 de 2023. No plano, a gente apresenta todos os cenários possíveis de ocorrer para as bacias em que a gente tem classificação através de cenário do índice SOI, que é o índice que nós usamos atualmente, e isso ocorre na bacia do Rio Paraná. Então, Gabriel, realmente o cenário úmido, eu fui checar nesse intervalo de 5 minutos, e eu anotei aqui para poder falar para você, a gente considera o final de dezembro a semana que engloba o dia 31 de dezembro. Você passou o valor de 47%, né, aproximadamente, são para as duas semanas anteriores à última semana do mês de dezembro, que o cenário úmido é 57,99%, o seco 92,06% e normal 92,01%. Realmente, esse estudo a gente faz com todos os cenários possíveis, e agora a próxima fase do planejamento de controle de cheias é a emissão do relatório de regras para cada uma das bacias. No caso da bacia do Rio Paraná, ela será elaborada com um cenário vigente para o próximo período úmido. O próximo período úmido tem início agora, final dia 29 de outubro, né, que é um sábado, e o que eu posso dizer para você é que até o momento não vai se configurar o cenário úmido para esse ciclo. Até o momento nós temos o cenário normal, podendo, dependendo dos índices que vão chegando, porque a gente avalia até o índice de dezembro. Então, até dezembro pode ser que a gente haja uma mudança do cenário de normal para seco, mas com certeza não será o cenário úmido. Mas, de qualquer forma, a Barra Bonita, assim como outros aproveitamentos, tem limitação de reservatório. E no caso de Barra Bonita, a gente limita pela hidrovia, e o que acontece é a hidrovia lá em Promissão. E o que acontece é que, para o cenário úmido, a gente limitou um pouco acima do valor da hidrovia para permitir a operação, e, no caso do cenário normal e seco, a 1 metro acima para permitir essa operação. A gente está à disposição de qualquer questionamento quanto ao controle de cheias.
Vocês podem mandar pergunta ainda hoje, né, aqui pelo chat, mas talvez pela central de relacionamento seja mais fácil, até para a gente poder dar uma resposta mais completa. Mas eu lembro que, qualquer que seja a classificação do cenário, para a Bacia do Rio Paraná, a gente tem o programa Arisco, em que a gente avalia o risco de todos os aproveitamentos da Bacia do Rio Paraná, flexibilizando o volume diariamente ou semanalmente. Tá? Muito obrigada, estou à disposição. Obrigada, Thaís. Ok, obrigada, Ângela, pela resposta. Nós vamos agora para mais uma rodada de apresentações. Então, para iniciar o segundo bloco, eu gostaria de convidar o Rio, que vai fazer a apresentação de carga para a programação diária e para o acompanhamento diário e semanal. Por favor, Rio. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Vou começar aqui o compartilhamento da tela. Espero que vocês já estejam vendo aí os slides. Tá. Então, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, né? Como vocês sabem, de destaque dessa semana a gente teve aí o feriado de 7 de setembro, né? Em que a carga aqui, principalmente no subsistema Sudeste Centro-Oeste, teve um comportamento no dia 7 de setembro igual ao domingo, que foi o dia 4 de setembro, mas com uma ponta aí de cerca de 3 GB mais alta, né? E aí o dia 8 de setembro, o dia útil começando mais baixo, mas retomando aí até o final do dia, onde ficou bem ajustado aí a nossa previsão, tá? 88% dos desvios até 3%, um MAP de 1,50% e 43% dos desvios até 1%, tá? O que foi um ótimo resultado aí para o Sudeste Centro-Oeste. Seguindo para o subsistema Sul, aqui a gente teve aqui no dia 7 de setembro o mesmo perfil de domingo que a gente observou aí no dia 4 de setembro, mais alto também, mas com um desvio aqui que a gente atribui mais a MMGD, dado que a gente esperava que fosse um dia de céu mais claro e a carga não respondeu aí ao que a gente imaginava de geração de MMGD, então por isso que ela veio mais alta do que a gente tinha previsto. 43% de desvios até 3%, um MAP de 4,02% e 15% de desvios até 1%, tá? Seguindo para o subsistema Nordeste, o Nordeste já seguindo a tendência aí dos últimos anos aí, no 7 de setembro ele veio com um perfil de sábado, tá? Sem muitas variações aí, ficou bem ajustado aí ao que a gente esperava para o feriado, então foi uma boa semana de previsão, com 86% dos desvios e até 3%, um MAP de 1,66% e 36% dos desvios em até 1%, tá? Seguindo para o subsistema Norte, o Norte já teve um comportamento atípico dos últimos 3 anos de previsão aí, que vinha aí com um perfil de sábado no subsistema, né? Nesse ano, a carga começou a cair por volta das 3, 4 horas do dia 6, e aí no dia seguinte seguiu com um perfil de domingo aí, com essa redução de carga que aconteceu no Pará, tá? Mas os desvios elevados realmente ficaram por conta aí do perfil que não ocorreu nos últimos 3 anos, tá? Então, 76% dos desvios aí em até 3%, um MAP de 2,34%, bem ajustado aí a previsão, então, do Norte, dada a volatilidade da carga, que é uma carga menor, né? E seguindo para o sistema interligado, a gente vemos aqui que o dia que teve maior desvio foi o dia 8, o dia após o feriado, que terminou, começou mais baixo aí, mas até o final do dia já ajustou a nossa previsão. Isso aqui foi muito puxado por causa do Sudeste Centro-Oeste, então um bom resultado aí para a semana, com 92% de desvios em até 3%, MAP de 1,36% e 42% dos desvios em até 1%. Bom, pessoal, eram essas informações que eu tinha que passar para vocês. Encerro minha apresentação por aqui e fico à disposição aí. Obrigado. Ok, obrigada, Bill. Agora eu gostaria de chamar o Douglas para fazer a próxima apresentação, que vai tratar sobre a previsão de carga para o PMO. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Comecei o compartilhamento da minha tela, acredito que todos já estejam vendo. Retomando a reunião, falando agora a respeito do acompanhamento da carga semanal, tanto do acompanhamento quanto das previsões para a próxima semana, muito em linha com o que o Liu já apresentou na questão do acompanhamento, né? Começando aqui com nossas premissas econômicas que nós temos para a próxima semana. Primeiramente, nós tivemos a melhora de diversos indicadores econômicos ao longo do mês de agosto, como, por exemplo, a primeira vez desde o início da pandemia que o nível de confiança dos 4 grandes segmentos cobertos pela sondagem empresarial da Fundação Getúlio Vargas se aproximou.
sinalizando assim uma normalização das atividades após a crise que afetou de forma heterogênea os diferentes tipos de segmento econômico, né? Além disso, o índice de situação atual empresarial da Fundação Getúlio Vargas também alcançou o maior nível desde setembro de 2013, com 101,5 pontos, sugerindo assim a sustentação do crescimento da economia nesse terceiro trimestre. E um outro índice que caminhou em conjunto foi o índice de confiança do consumidor, que apresentou 4,1 pontos de crescimento em agosto de 2022, atingindo o maior nível desde o início da pandemia, com destaque para a confiança das duas faixas extremas de renda familiar, tanto nos consumidores de baixa renda quanto nos consumidores de alta renda, subiu o nível de confiança. Nos consumidores de baixa renda, essa melhora pode ser explicada pela liberação dos recursos adicionais do Auxílio Brasil e também pela melhora do mercado de trabalho, enquanto nos consumidores de alta renda a melhora pode estar associada à redução dos níveis de preços de combustível e da energia. Desculpa, em relação à nossa premissa meteorológica para a próxima semana, nós temos que as sinalizações meteorológicas para a próxima semana, como o Eduardo já apresentou, as temperaturas em média devem seguir estáveis e semelhantes às observadas nessa semana, com alguns destaques somente, como, por exemplo, para o Rio de Janeiro e São Paulo, onde as sinalizações indicam temperaturas elevadas no sábado, antecedendo assim a passagem da frente fria, que irá provocar declínio das temperaturas e ocorrência de chuva, voltando as temperaturas a se elevarem a partir do dia 12/9. Na região sul, nós temos os efeitos ocasionados pela passagem da frente fria, irão provocar redução das temperaturas já no primeiro dia da semana operativa, tendo as temperaturas se elevando ao longo da próxima semana. No subsistema Nordeste, o destaque que trazemos é a redução dos totais de precipitação em Salvador, quando comparado ao comportamento observado nas últimas semanas. Em relação ao subsistema Norte, ele se inicia com temperatura bastante elevadas ali em Manaus e sem a ocorrência de chuva. Passando agora propriamente para o acompanhamento da carga, começando aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, essa semana, apesar da ocorrência do feriado de 7 de setembro na quarta, né, nós tivemos uma carga superior observada na primeira semana operativa, que não teve feriado, com uma expectativa de fechamento da carga de 37.546 megawatt médio. Isso sinaliza um desvio de 2,2%. Esse desvio está muito associado às temperaturas estarem mais elevadas do que as temperaturas que nós utilizamos como premissa durante a consolidação dessa previsão, assim como mais elevado também do que as temperaturas observadas ao longo das últimas semanas. Para a próxima semana, nós consolidamos um valor de 39.311, com uma redução de menos 4,2% em relação ao que nós tínhamos previsto na última revisão para essa semana. Como dito, né, nós temos a expectativa da passagem de uma frente fria, que irá provocar reduções das temperaturas, e aqui nós temos observado que as temperaturas não estão tão elevadas quanto nós tínhamos assumido como premissa no momento do PMO, e com isso nós realizamos essa pequena redução de carga de menos 4,2%, consolidando o valor de 39.311 megawatt médio para a próxima semana. Na semana 4, também fizemos um ajuste de menos 2% na carga, consolidando o valor de 40.354 megawatt médio. E, por fim, na quinta semana, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, consolidamos o valor de 41.300. Dessa forma, né, com as duas primeiras semanas verificadas e os novos valores previstos para a semana 3 e 4 e a manutenção da quinta semana operativa previsto semelhante à da primeira revisão, nós temos um valor de setembro revisto de 39.478 megawatt médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,6% em relação à nossa previsão inicial para o mês. Passando agora para o subsistema Sul, essa semana nós tivemos uma carga muito em linha com o que nós havíamos previsto, com desvio de apenas 0,7%, dada a expectativa de fechamento de 11.162 megawatt médio. Para a próxima semana, assim como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós temos a expectativa da passagem de uma frente fria que irá provocar redução das temperaturas. Com isso, nós consolidamos o valor de 11.519 megawatt médio, que nos sinaliza um decréscimo, né, em relação ao último valor previsto para essa semana, de menos 2,9%. Para a quarta semana, também fizemos um ajuste de menos 1%, consolidando o valor de 11.830 megawatt médio. E mantivemos as projeções para a quinta semana, semelhante à da primeira revisão, em 11.930. Dessa forma, nós temos um novo valor para o mês de setembro, de 11.601 megawatt médio,
que, quando comparado ao valor inicial previsto para o mês, nos sinaliza um desvio de apenas menos 0,6% em relação ao valor previsto para o mês de setembro no PMO, na revisão zero. No subsistema Nordeste, assim como no subsistema Norte, já dando uma adiantada, nós temos uma condição meteorológica bastante estável e essa semana não é diferente, as temperaturas não apresentaram grandes variações. Essa semana nós temos a expectativa de fechamento de uma carga de 10.379 MW médio, com desvio de menos 1,4% em relação à nossa previsão. Para a próxima semana, nós consolidamos um valor superior ao observado ao longo dessas 2 últimas semanas, de 10.878 MW médios, porém ainda assim inferior ao último valor previsto para essa terceira semana, em torno de menos 2,5%. Também realizamos ajustes em torno ali de menos 3% nas próximas semanas, nas semanas 4 e 5, consolidando assim um valor de 11.023 MW médio e 11.206. Com isso, com as 2 primeiras semanas verificadas e os novos valores previstos a partir da terceira semana, nós temos um novo valor para o mês de setembro de 10.850, que nos sinaliza um desvio de menos 3,9% em relação ao valor previsto inicialmente para o mês de setembro. E chegando ao último subsistema antes do sim, o subsistema Norte, como dito, esse é outro subsistema que em condições de temperatura ele segue bastante estável, e a semana não foi diferente. A carga desse subsistema voltou para o patamar observado na penúltima semana operativa, em torno de 600, e com isso nós tivemos um desvio de 2,8% em relação ao nosso valor previsto para essa segunda semana. Para a próxima semana, o único destaque que trazemos é o início da semana em Manaus sem chuva, sem a previsão de ocorrência de precipitação, e com isso nós fizemos um pequeno ajuste de 0,4% na previsão da terceira semana, consolidando o valor de 6.717 MW médio. Mantivemos nossas projeções para a quarta e quinta semana, e dessa forma nós temos um valor de setembro revisto, apresentando um desvio de apenas menos 0,4% em relação ao valor previsto para o mês, com um valor de 6.738 MW médio. E chegando ao sim, muito influenciado pelo comportamento da carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o subsistema de maior carga. Essa semana nós tivemos um desvio de 1,4%, com a expectativa de fechamento de 65.765 MW médio. Para a próxima semana, dados os ajustes que fizemos em cada um dos subsistemas anteriormente apresentados, nós consolidamos para o sim um valor de 68.425 MW médio, que nos sinaliza uma redução das nossas projeções em torno de 3,3%. E também realizamos ajustes para as semanas 4 e 5. Dessa forma, nós temos o valor de setembro revisto de 68.666 MW médio, que nos sinaliza um desvio de menos 1,7% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês. Aqui eu termino minha apresentação e retorno minha palavra para você, Thaís. Obrigado. Ok, obrigada, Douglas. Agora eu gostaria de chamar a Daniele para fazer as 2 próximas apresentações, que serão os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Boa tarde, Daniele. Olá, Thaís, boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui nessa reunião semanal. Eu vou compartilhar a tela. Pronto. Vou apresentar, então, os resultados da programação mensal da operação para o mês de setembro de 2022, referente à sua segunda revisão, para a semana que se inicia amanhã, no dia 10 de setembro. Mas antes de iniciar a apresentação dos resultados em si, eu vou apresentar alguns destaques que a gente teve que alterar na configuração dessa revisão. O primeiro deles é a entrada de 3 unidades geradoras da UTE Barra Bonita. A ANEEL, por meio dos despachos números 2.449 e 2.473, autorizou a entrada em operação comercial das unidades geradoras 5, 1 e 7 dessa usina. Do total de 7 unidades geradoras, nós já temos agora 4 em operação comercial e foram consideradas já nessa primeira semana do estudo. Além disso, outro destaque é a atualização dos CVUs das usinas comprometidas com o CCAR. Esses CVUs
são atualizados mensalmente pela CCE e revistos até o 4º dia útil do mês. Então, estamos aqui com essa revisão do 4º dia útil, realizada pela CCE, e eu trago aqui uma comparação entre a linha mais escura, com os CVUs que a gente estava considerando na revisão anterior, e a linha verde, com os CVUs para esta revisão. Observamos aqui um conjunto de usinas com uma pequena redução, né, dos CVUs, e apresentamos aqui também alguns destaques das usinas que tiveram a elevação dos CVUs, até uma elevação bem forte, né? Nós tivemos aqui as usinas de Luiz O.R. Melo, Viana 1 e Povoação, saindo do CVU de R$ 4.166 por megawatt-hora para R$ 5.298 por megawatt-hora, sendo essas usinas as usinas mais caras do DEC. Apenas alguns destaques, né, todas essas informações estão no DEC e também disponibilizadas no site da CCE. Além dessas usinas constantes desse gráfico, aqui ao lado eu trago também a revisão dos CVUs das usinas movidas a GNL. As duas usinas do Sudeste, que são Santa Cruz e Luiz O.R. Melo, tiveram elevação de CVU, né, de 567 para 584, no caso de Luiz O.R. Melo, de 887 para 915. Já Porto Sergipe teve uma redução de 486 para R$ 419 por megawatt-hora. Lembrando aqui que no uso do nível meta, no modelo Decomp, da restrição de nível meta, a gente precisa de definir uma penalidade. Essa penalidade é definida com base no CVU da térmica mais cara constante da simulação. Portanto, como a gente teve uma elevação do CVU da térmica mais cara, a nova penalidade de nível meta para essa restrição tipo RHE ficou aqui, está aqui embaixo do gráfico, a gente descreve aqui a fórmula de cálculo, ficou valendo a partir dessa revisão o valor de R$ 5.330 por megawatt-hora. Agora, entrando nos resultados, inicialmente apresento aqui os valores de CMO para essa revisão. Nós tivemos uma elevação dos CMOs. O CMO médio das 4 regiões ficou em R$ 44,28. Os CMOs estão equalizados em todos os patamares de cargas, em todos os subsistemas. O único tronco de transmissão que atingiu o seu limite foi o FNS, conforme destacado aqui nesse diagrama esquemático, apenas nos patamares de carga média e leve, no limite conjuntural, a gente teve esse limite atingido. Os demais troncos não tiveram seu limite atingido, portanto, os CMOs ficaram equalizados entre as 4 regiões. Ainda em relação aos CMOs, apresento aqui a análise de variação desse CMO em relação à semana passada. Esse é um gráfico composto de várias simulações que nós costumamos trazer aqui, onde o primeiro valor apresentado nesse gráfico é o valor do CMO que foi publicado, calculado com o auxílio do modelo Decomp para a semana que vai do dia 3 ao dia 9 de setembro. O CMO médio era em torno de R$ 37,00. A partir da atualização dos dados, nós fomos fazendo atualizações em parcelas, em cada uma dessas conjuntos de dados que foram atualizados, a gente foi obtendo os valores de CMO, e com isso a gente consegue identificar qual foi o fator, ou quais foram os fatores que mais influenciaram na alteração do CMO dessa semana em relação à semana passada. E podemos observar aqui que o principal fator foi a atualização da previsão de vazões. Tivemos um acréscimo de R$ 8,00 decorrente dessa atualização da previsão de vazões. Os demais fatores tiveram menor impacto nessa revisão. Em relação à geração térmica, com CVUs ainda baixos, né, a gente não teve despacho por ordem de mérito em nenhum subsistema, em nenhuma usina. Portanto, o despacho térmico indicado pelo modelo Decomp para a próxima semana operativa é de 4.148 megawatts médios para o SIM e distribuídos por subsistemas, conforme apresentado aqui nessa tabela. Eu destaco que esse despacho é meramente indicativo, né, o despacho por ordem de mérito é indicado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Agora, passando para as usinas movidas a GNL, nessa semana nós estamos comandando, né, estamos decidindo o despacho que ocorrerá na semana que começa no dia 12 de novembro, dado que essas usinas são despachadas com antecedência de 2 meses, né, então a semana que vai do dia 12 ao dia 18 de novembro nós já temos que comandar agora, e com base na simulação obtivemos um benefício de despacho dessas usinas a GNL da ordem de R$ 42, R$ 43,00 por megawatt-hora, e com esse benefício, frente aos custos variáveis dessas usinas, conforme já apresentado no slide anterior, não há previsão de despacho antecipado para essas 3 usinas, Santa Cruz, Luiz O.R. Melo e Porto Sergipe, por ordem de mérito de custo.
para essa semana que vai de 12 a 18 de novembro. Apenas a UTE Santa Cruz tem uma previsão de despacho, mas por inflexibilidade declarada pelo agente e deve ocorrer até o dia 25 de novembro. Agora, os resultados de energia armazenada, calculada para essa semana, nós iniciamos o Sudeste com 53,8% da energia armazenada, muito próximo do que se esperava aqui na revisão passada, e também com estabilidade em relação à revisão passada, o final de setembro devemos atingir no Sudeste com 49,2% da energia armazenada, sendo que o final de outubro, a expectativa é que varie entre 39,9% e 54,5% da energia armazenada. Já na região sul, aqui nos gráficos aqui ao lado, nessa revisão, o nível de partida da região sul foi de 84,4% da energia armazenada. Devemos atingir o final do mês com 90,7% da energia armazenada, próximo ao valor que a gente já tinha estimado na semana passada, e diferente, né, do PMO. E a variação esperada para o mês de outubro é entre 54% e 99% da energia armazenada, dada a dispersão da característica dessa região, né, de vazões dessa região. No Nordeste, partindo aqui de 70,1% da energia armazenada, devemos atingir 66,5% no final de setembro, e no final de outubro entre 65,7% no limite superior e 54% no pior cenário. Já na região Norte, estamos com 83,6% de energia armazenada na partida dessa semana. Devemos atingir o final de setembro com 78,6% e o final de outubro variando ali entre 58% da energia armazenada na região norte, com cenários bem próximos entre o pior e o melhor cenário. Em relação à importação de energia, nós recebemos oferta para importação apenas pelo Uruguai, não recebemos oferta para importação pela Argentina. Então, aqui do Uruguai, nós recebemos a oferta da Enel e do BTG Pactual. Nas duas comercializadoras foram ofertados 6 blocos, totalizando 250 megawatts. Os CVUs variando entre R$ 530 por megawatt-hora e R$ 2.650 por megawatt-hora no caso da Enel, e no caso da BTG, entre 534 e R$ 2.679 por megawatt-hora. Os valores apresentados aqui abaixo da tabela são a variação dessa oferta por bloco em relação à oferta realizada na semana passada. Bom, eram esses os resultados da programação mensal da operação. Agora eu entro na apresentação das intervenções energéticas relevantes para a próxima semana, sendo que o critério de relevância que nós sempre destacamos aqui, que são intervenções que ocorrem em unidades geradoras que alterem limites sistêmicos ou que aconteçam em unidades geradoras de grande porte. Então, começando pela região sudeste, nós temos na UG5 da usina de Água Vermelha uma manutenção preventiva programada para o período de 10 a 12 de setembro. Já a usina de Emborcação tem o teste de autorrestabelecimento programado no dia 11 de setembro. A usina de Marimbondo tem uma manutenção preventiva na sua unidade geradora número 2, no período de 12 a 28 de setembro. Ainda no Sudeste, nós temos um teste de autorrestabelecimento programado no dia 12 de setembro para a usina de Capivara. Já para a região Sul, os principais destaques são a usina de Passo Fundo, com um teste de autorrestabelecimento programado para o dia 11 de setembro. Temos uma intervenção na usina de Barra Grande, programada para os dias 10, 11 e 12 de setembro, e também para a usina de Salto Osório, a unidade geradora 1, com uma manutenção corretiva, programada para o período de 10 a 16 de setembro. Na região norte, temos o destaque na usina de Tucuruí, na unidade geradora 17, com uma manutenção preventiva programada para o dia 16 de setembro, e as unidades geradoras 1 e 2 de Estreito, também com manutenção preventiva programada para os dias 12 a 14 de setembro. No Nordeste, o único destaque é a usina de Pedra do Cavalo, com uma manutenção programada para o período de 10 a 12 de setembro. Thaís, com isso eu encerro aqui a minha apresentação, fico aqui à disposição para esclarecimentos e agradeço pela atenção. Ok, muito obrigada, Daniele. Então, aqui a gente encerra o bloco de apresentações. Agora a gente vai para mais um intervalo de 5 minutos e depois nós retornamos. Até mais. Boa tarde, nós retornamos agora para o terceiro bloco da nossa reunião semanal. Nós recebemos algumas perguntas pelo chat, então já vamos iniciar aqui com as respostas.
A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Thaís de Carvalho, da Esfera Energia. Ela faz o seguinte questionamento. Boa tarde, não estou conseguindo encontrar os contornos das bacias que estarão nos mapas Paraíba do Sul. Esses arquivos já foram colocados no CITEG? Existe previsão? Para responder essa pergunta, eu vou chamar a Ângela. Obrigada, Thaís. Thaís, obrigada pela pergunta. Esses contornos foram colocados no portal Sintegre hoje pela manhã, Thaís. Está no local chamado dados para previsão hidrológica. Caso você não encontre, você, por favor, nos encaminha um e-mail através da central solicitando que a gente passa para você o link, tá? Do local onde está o contorno. Obrigada. Obrigada, Thaís. Devolvo a você a palavra. Ok, obrigada, Ângela, pela resposta. A gente recebeu mais uma pergunta. A segunda pergunta foi da Daniela Novato, do Banco ABC. Ela faz o seguinte questionamento. Prezados, a redução de 2,3 gigawatts médios na carga da terceira semana operativa foi justificada primordialmente pela expectativa de temperaturas mais baixas que o previsto para a próxima semana. Porém, gostaria de saber qual o motivo pelo qual o ONS reduziu em mais de 1 gigawatt médio a previsão de carga para a quarta semana operativa. Desde já, obrigada. Então, para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar a Márcia. Boa tarde, Daniela. Na realidade, nós, quando fizemos essa revisão, né, o que até o Douglas já comentou aí, o que a gente tem percebido, né, durante o mês de setembro, que as temperaturas, ela veio ocorrendo tanto ali na primeira semana quanto na segunda, a gente observou ali temperaturas até inferiores, né, àquelas que a gente esperava para esse período, né? E na terceira semana, nós já tínhamos aí o valor previsto, né, da temperatura. O que nós fizemos foi ajustar, né, a quarta semana, e aí até nós fizemos o ajuste não só no Sudeste, mas também no Sul, e o Nordeste, porque a gente vem percebendo aí uma carga mais baixa também ali no Nordeste. Então, nós fizemos um ajuste na quarta semana também, né? Muito em função da questão sazonal mesmo, né? Você pegou ali, teve uma redução, e a gente olhando, olha, se as temperaturas porque a gente, quando faz a previsão, você não tem tantos dias à frente de temperatura, você tem somente ali 10 dias no máximo que a gente pode confiar nessas previsões. Então, nós fizemos essa projeção para a semana seguinte, né, reduzimos, e na semana, né, na quarta semana, nós fizemos uma redução para ficar ali no nível que fosse compatível, levando como premissa que a gente pode ter aí um setembro, né, mais baixo, né, em termos de temperatura do que aquilo que a gente imaginava. E sempre sabendo que, mesmo assim, você tem ali em setembro, normalmente a produção ela é um pouco mais elevada por conta de produção no final do ano, né, mas o que a gente atribui realmente essa carga um pouco mais baixa é a questão de temperaturas inferiores àquelas que nós, quando fizemos a previsão para o PMO e abrimos nas semanas, estávamos esperando para esse período, tá bom? Tá ok, obrigada, Márcia. Nada. Então, agora a gente vai retomar as apresentações. Para iniciar essa primeira apresentação do terceiro bloco, eu gostaria de chamar o Marcelo, que vai fazer a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Thaís. Vou compartilhar minha tela aqui. Está conseguindo ver, Thaís? Sim. Agora sim. Então, vou iniciar a breve apresentação sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrição eletroenergética para esse período. Vamos lá. A primeira intervenção é uma intervenção que já está em andamento, das barras A1 e A2 do setor de 500 kV da subestação de Serra da Mesa. Ela foi iniciada às 4h30, lá do dia 9 de agosto, e vai até meia-noite e 30 do dia 24. O motivo é o seccionamento da barra A, nos segmentos A1 e A2,
e elas vão operar desinterligadas até que seja possível a entrada em operação do disjuntor 972. E aí, para você adotar níveis de segurança e que suporte contingência envolvendo o desligamento da outra seção de barra, a gente colocou restrição de FNS de 2.700 e FNES de 7.000 MW. A segunda intervenção da semana é do banco de capacitor série, da linha de 500 kV Gurupi Peixe 2. Ela vai acontecer diariamente das 6h30 às 16h30, nos dias 10 e 11, sábado e domingo. O objetivo é substituir as colunas de fibra ótica do banco de capacitor série BSPE-GU, que são as siglas lá de Peixe Gurupi. Para que o sistema suporte as perdas duplas ali do trecho Gurupi-Serra da Mesa e outras contingências externas da interligação do Norte-Sudeste, a gente adota as restrições de 2.000 MW para o FNS e 6.300 para o FNES. A terceira intervenção é no disjuntor 9082, do setor de 500 kV da SE Janaúba 3. Ela vai ocorrer das 7 às 12, do dia 11, no domingo. O objetivo é realizar a verificação e teste no circuito da fase C do transformador de corrente 9TC08, que pertence ao disjuntor 9082, lá na SE Janaúba mesmo. Para que o sistema suporte também perdas duplas na SE Janaúba e perdas associadas a perda simples com falha de disjuntor, a gente adota restrições ali de 2.600 MW para FNS e 7.000 para FNES. Agora temos a intervenção na linha de 500 kV de Miracema, Gurupi, circuito 3, que vai acontecer das 0 às 7 do dia 12, segunda-feira, uma carga leve. O motivo é a adequação dos relés de verificação de sincronismo e implementação do CEP de bypass dos bancos de capacitor série na interligação norte-sudeste. E aí, para evitar os mesmos problemas, para perdas duplas no trecho Miracema-Gurupi e contingências externas, ali na norte-sudeste, a gente adota a restrição de 2.000 MW para o FNS e 5.500 para o FNES. Agora, indo lá para o outro lado, a gente vai ter uma intervenção na linha de 600 kV CC, lá de Foz Ibiúna, no circuito 4. Ela vai acontecer diariamente, das 7 às 17, durante 4 dias, de 13 a 16. E o objetivo é a manutenção corretiva para a troca de isoladores, passadores e esferas de sinalização. E aí, a fim de garantir a estabilidade do sistema brasileiro, já que a intervenção acontece lá no setor de 50 Hz de Itaipu, a gente vai operar com um elo de corrente contínua de Foz Ibiúna limitado a 2.500 MW. Acho que essa era a última. Eu te devolvo a palavra aí, Thaís. Muito obrigado. Ok, obrigada, Marcelo. A próxima apresentação desse bloco é a apresentação sobre a política operativa. Sou eu mesma que vou fazer essa apresentação. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Ok. Então, eu vou iniciar agora a apresentação sobre a política operativa dessa última semana, do dia 13 até o dia 9 de setembro. Eu gostaria de iniciar com as informações do último informe do modelo D100, é o informe da PRD número 14 de 2022. No modelo D100, a representação das retiradas de água nas usinas para múltiplos usos, como, por exemplo, irrigação, saneamento, abastecimento, entre outros, ela é realizada através da taxa de desvio de água, que é o bloco DA, do arquivo entidades.dat. E o FSARH 344, ele informa uma restrição de vazão de efluente mínima de 5,5 metros cúbicos por segundo no reservatório de Lajes para abastecimento da carga, que em condições normais é praticada através da unidade geradora C da usina de Fontes Nova e pela unidade geradora 1 da PCH de Lajes. Dessa forma, duas restrições devem ser consideradas no DEC do modelo D100.
a defluência mínima dos 5,5 metros cúbicos por segundo no reservatório de Lages e também a retirada de água de 5,5 metros cúbicos por segundo na usina de Pereira Passos. Então, de forma equivocada, nos DECs do PMO de agosto de 2022 e da revisão zero do PMO de setembro de 2022, essa retirada de água na usina de Pereira Passos não foi considerada. Outra informação é sobre a UBS São Roque. Ela atualmente possui 2 máquinas em operação comercial e foi cadastrado no serviço, o SGI 47721 de 2022, que fala sobre o serviço da manutenção da UG1, nesse período entre o dia 8 de setembro, às 8 horas, até o dia 12 de setembro, às 16h30. E, então, devido a um erro no montador de dados de entrada do modelo D100, essa manutenção ela não foi considerada no DEC do dia 8 de setembro de 2022. Agora, eu gostaria de trazer aqui os resultados do modelo D100, fazendo uma comparação, então, do CMO que foi indicado pelo modelo D100 em relação ao CMO indicado pelo modelo DCOMP. A gente pode notar como, de forma geral, os resultados do modelo D100, eles são bastante semelhantes àqueles já indicados pelo modelo DCOMP, mas a gente tem algumas diferenças, algumas pequenas diferenças que ocorrem devido a um melhor detalhamento da carga e da rede elétrica que a gente tem no modelo D100. Em relação ao subsistema norte, a gente vê o mesmo comportamento já visto para os outros subsistemas no slide anterior, né? Os resultados de CMO do D100 acompanham bastante o resultado do DCOMP. Porém, para o subsistema Nordeste, a gente nota ali no dia 7 de setembro uma redução nos valores de CMO. Essa redução ocorreu devido a uma limitação do escoamento de energia desse subsistema, devido a uma limitação dos fluxos do Nordeste Norte e do Nordeste Sudeste, conforme o SGI 45784 de 2022. Outro resultado de CMO que a gente traz aqui é o resultado para um dia específico, né, o dia 9/9, no horário das 23h30. Então, aqui nesse gráfico, a gente plota os resultados de CMO para algumas barras do sistema, cerca de 30% das barras do SIM são mostradas nessa figura, mas a gente pode notar como os CMOs eles estão equalizados em todos os subsistemas, e a gente nota CMOs levemente mais elevados na região norte, que ocorreram devido à limitação do fluxo DEF-Manaus. Outra análise que a gente pode fazer utilizando os resultados de CMO é uma análise da distribuição desses resultados, e para isso a gente utiliza a ferramenta do Boxplot. Então, a gente traz aqui os resultados para cada um dos subsistemas, analisando como que ficou a dispersão dos dados. Então, a gente pode ver que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, não houve dispersão nesses resultados de CMO, mas ocorreram outliers superiores ao longo do dia, que ocorreram devido a um serviço, o SGI 8686 de 2022, que exige uma geração mínima de 80 megawatts na usina de Porto Colômbia. Em relação ao subsistema sul, a gente também não nota a dispersão nos resultados, e agora existem outliers inferiores que ocorreram ao longo do dia. Esses outliers são devido ao SGI 71830 de 2021, que limita a geração na usina de Jacuí em 175 megawatts. Já para o subsistema Nordeste, a gente não nota nem dispersão dos resultados, nem ocorrência de outliers. Para o subsistema Norte, a gente não nota dispersão dos resultados, mas a gente nota a ocorrência de alguns outliers. Então, os outliers superiores que ocorreram ali ao longo do dia são consequência da limitação do fluxo DEF-Manaus. Já os outliers inferiores, que ocorreram entre 14 horas e 22 horas aproximadamente, eles ocorreram devido a um limite de carregamento da linha de 230 kV de Ferreira Gomes Macapá, conforme a instrução de operação.
Agora, nessa sequência de figuras, a gente apresenta os resultados do DCEM em comparação à programação feita pelo PDP para cada um dos subsistemas. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode verificar como a programação de geração hidráulica feita no PDP, no geral, elevou um pouco a geração indicada pelo modelo DCEM. Essas diferenças foram feitas para a compatibilização da diretriz energética, da política operativa e também necessidade de ajustes para unit commission hidráulico. Em relação à geração térmica, a gente nota como o PDP elevou a geração térmica em relação ao indicado pelo DCEM. Isso ocorreu em função da declaração de flexibilidade por parte dos agentes e de geração para exportação comercial. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota como a geração hidráulica ela foi reduzida no PDP em relação ao indicado pelo modelo DCEM. Esses ajustes eles foram necessários para compatibilizar a política operativa e também ajustes de unit commission hidráulico. Em relação à geração térmica, também houve elevação significativa no PDP em relação ao despacho indicado pelo DCEM, em função de declaração de flexibilidades e geração para exportação comercial. No subsistema Nordeste, a gente nota como a geração do PDP ficou, em geral, parecida, levemente inferior à indicada pelo modelo DCEM. Esses ajustes eles foram feitos para compatibilizar a diretriz energética e a política de defluência da bacia do Rio São Francisco. Em relação à geração térmica, a gente nota como o PDP elevou a geração térmica em relação ao DCEM, também em função de declaração de inflexibilidade e geração para exportação comercial. O subsistema Norte, a gente pode notar como o PDP realizou alguns ajustes, no geral, reduzindo a geração indicada pelo modelo DCEM. Também foram ajustes necessários para compatibilizar a diretriz energética, a política operativa e fazer ajustes de unit commission hidráulico. E a geração térmica, assim como os outros subsistemas, o PDP fez elevação em relação ao DCEM, também devido à declaração de flexibilidade por parte dos agentes e geração para exportação comercial. Aqui nessa tabela, a gente traz os resultados de geração térmica que foram programados como uma média dessa última semana operativa. Então, a gente tem que, no total, a gente programou na ordem de 5,26 gigawatts médios de geração térmica. Cerca de 50% desse montante ocorreu devido à declaração de flexibilidade, 26% devido à ordem de mérito, 21% devido à exportação comercial e cerca de 3% devido à energia de reposição. Em relação ao intercâmbio internacional, a gente pode verificar que na última semana foi programada transferência apenas para a Argentina, no qual foi programada a exportação de energia e durante todos os dias da última semana operativa. Agora, nessas figuras, a gente traz um balanço da programação semanal, discretizado nos 48 patamares de carga para cada um dos subsistemas. A gente pode verificar como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste ele se configurou como importador de energia ao longo de todos os períodos do dia, e como a geração hidráulica ela foi responsável por fazer uma modulação de acordo com o perfil, né, a curva de carga. Em relação ao subsistema Sul, esse subsistema se configurou como exportador de energia durante todos os períodos do dia, com uma geração hidráulica elevada em função das afluências, e, adicionalmente, né, houve geração térmica para a exportação de energia na modalidade comercial. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota como ele se tornou exportador de energia durante todos os períodos, né, do dia, principalmente em função da elevada geração eólica, que ficou na casa dos 12,7 gigawatts médios nessa última semana. O subsistema Norte, ele se configurou como importador de energia durante alguns períodos do dia, mas a geração hidráulica, ela foi o principal fator responsável pela modulação de geração, né, principalmente ali no horário de ponta, no qual se tornou exportador de energia.
Agora, nessa figura, a gente traz mais um balanço da programação semanal, mas com mais informações. A gente pode verificar como a carga do SIM ficou média, né, em torno de 65,8 gigawatts médios, que é uma redução de aproximadamente 300 megawatts em relação à semana anterior. A geração eólica do Nordeste ficou na casa dos 12,7 gigawatts médios, o que é um montante próximo ao observado na semana operativa anterior. O subsistema Sul, ele se manteve com esse perfil de exportador de energia. A gente teve exportação comercial para a Argentina de aproximadamente 1.000 megawatts médios. A exportação dos bipolos ali do Madeira ficou em torno dos 580 megawatts médios. E os bipolos do Xingu de aproximadamente 1,8 gigawatts médios. E em relação à geração de Itaipu, ela ficou na ordem de 5,8 gigawatts médios, o que é uma redução em relação à semana anterior de aproximadamente 500 megawatts médios. Em relação à política operativa para a próxima semana, do dia 10 ao dia 16, a gente pode destacar aqui que para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste será feita uma geração hidráulica visando a preservação dos armazenamentos e controle das cotas. Em relação ao Sul, será utilizada a geração hidráulica de acordo com os condicionantes hidráulicos, com as previsões de afluência e as condições de atendimento à carga do SIM. Em relação ao Nordeste, vai ser mantida a exploração das disponibilidades energéticas, respeitando as restrições hidráulicas e fazendo o uso reduzido do recurso da cascata do São Francisco. E em relação ao Norte, a gente permanece explorando as disponibilidades energéticas e utilizando também para fechamento de ponta. Então, com isso, eu finalizo a minha apresentação. Assim, a gente encerra esse terceiro bloco. Nós faremos mais um intervalo de 5 minutos e depois nós retornaremos. Até mais. Boa tarde. Nós retornamos agora para a resposta das últimas perguntas que a gente recebeu pelo chat. A primeira pergunta que a gente recebeu foi da Diana Lima, do Itaú. Ela faz a seguinte pergunta. Márcia, boa tarde. Qual a fonte utilizada pelo ONS para a previsão de temperatura? Para responder essa pergunta, então, eu chamo a Márcia, por favor. Oi, Diana. Na realidade, nós vamos, eu vou até pedir aqui a ajuda, nós utilizamos mais de um modelo, mais de uma fonte, né, para esses dados, mas aí eu chamei aí quem entende, que é a Bia, que é da área de meteorologia, meteorologista, e ela vai responder para vocês, tá bom? Obrigada. Obrigada, Márcia. Contigo agora. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada aí pela pergunta. Diana, a gente fornece, né, para a equipe de previsão de carga os dados de temperatura, né, verificados e previstos. Os verificados são das estações automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia, do INEMET, e também as temperaturas verificadas nos aeroportos, né, da aeronáutica. Os dados previstos, né, as previsões, são dos modelos WRF e IBAN, fornecidos pelo CPTEC do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, são dados nacionais, modelos nacionais, e tem também o modelo americano, com o modelo GFS, do NCEP NOAA, que também tem as previsões de temperatura. Então, a gente fornece essas duas fontes, né, de dados previstos, do CPTEC INPE e do NCEP NOAA, lá para a equipe de carga, para eles utilizarem no processo de previsão de carga. Tá? São essas as fontes. Obrigada aí pela pergunta. Ok, obrigada, Bia, pela resposta. A gente recebeu mais uma pergunta do Guilherme Fredo, da Armor Energia. Ele faz a seguinte pergunta. Boa tarde, pessoal. Como manutenção da OHE embarcação, teste de auto-restabelecimento, está modelada no DECOM? Para responder essa pergunta, eu queria chamar a Daniele. Boa tarde, Guilherme. Obrigada pela pergunta. As intervenções são modeladas no DECOMP e nos registros MP, né, de manutenção programada, decorrentes da declaração dos agentes, né, que nós recebemos semanalmente a revisão desses dados.
Adicionalmente, essa intervenção ela vai ocorrer no dia 11, né, no domingo, de 7h30 às 15h30, é o horário previsto para essa intervenção. E manutenções que são de periodicidade diária e que ocorrem fora do horário de pico, entre 18 e 21 horas, elas não são consideradas. Portanto, se você olhar lá no deck do DECOMP, não tem nenhuma intervenção nessa semana, né, que contempla o dia 11 de setembro para embarcação, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição aqui também na central de atendimento. Obrigada, Thaís. Ok, obrigada, Daniele. Então, a gente não recebeu mais nenhuma pergunta. Com isso, eu gostaria de encerrar a nossa reunião. Gostaria de agradecer a atenção de todos, informar que a nossa próxima reunião semanal será feita no dia 16. E, com isso, eu gostaria de desejar uma boa tarde e um bom final de semana para todos. Até mais.